Você já abriu, amém? Atos capítulo 4, o verso 18 a 20. A palavra de Deus diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Vamos falar todos juntos o verso de número 20, é a nossa divisa da nossa campanha de missões estaduais. Vamos lá todos juntos? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, e agora, ó Deus, que o Senhor nos instrua com a meditação, com a reflexão, com a exposição que vamos participar nesta hora. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero meditar com você hoje sobre o antes e o depois do Evangelho. Grave essa frase: existe uma vida antes e existe uma vida depois do Evangelho. É assim. Sempre foi assim, e assim sempre será. Se a sua vida hoje, ela não mudou absolutamente nada, depois de você dizer que recebeu Jesus na sua vida, eu convido você a refletir nessa noite sobre a sua espiritualidade, sobre a sua verdadeira conversão, o que é que você passou, o que é que aconteceu com você no passado. Se a sua vida não teve uma mudança drástica, eu te informo com toda a clareza e autoridade das Escrituras Sagradas, não foi por conversão que você passou, foi por qualquer outra coisa. Sim, nós vamos sendo transformados a cada dia, mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, irmãos, é que de forma bem rígida, bem drástica, há uma mudança na vida de homens e mulheres que recebem Jesus de fato e de verdade nas suas vidas. E nós estamos falando nessa campanha, e durante toda a nossa vida como cristãos, sobre a mensagem do Evangelho. O Evangelho que liberta. Irmãos, uma coisa que eu e você nós precisamos entender sobre o Evangelho, é que nós temos a mensagem, ou uma mensagem, que é totalmente diferente de qualquer outra mensagem. O Evangelho não é uma mensagem igual a qualquer mensagem que você tenha contato, que você tenha posse. O Evangelho é algo completamente diferente. Sabe por quê? Porque o Evangelho é a mensagem dos fatos. Grave isso na sua mente. Aquilo que está dentro de você, aquilo que você prega, é a mensagem dos fatos. Utilizando aqui a linguagem do nosso texto, é a mensagem das coisas vistas e ouvidas. São fatos. São coisas que aconteceram e foram propagadas, foram conhecidas por muitas pessoas, e essa é exatamente a essência da nossa pregação, do Evangelho. É porque nós falamos de coisas que foram presenciadas por muitas outras pessoas no passado, pessoas antes aqui, até mesmo de Pedro e João, pessoas lá no Antigo Testamento, e pessoas que vieram antes de mim e de você. Muita gente presenciou tudo aquilo que está narrado nas Escrituras Sagradas, seja pela sua própria vida, ou ouviram de outras pessoas. Mas, irmãos, nós temos a mensagem dos fatos. O que significa isso para o nosso dia hoje? É que a mensagem do Evangelho não é nenhuma fake news, como muitas dessas mensagens que são propagadas aqui no nosso tempo. A mensagem do Evangelho não é nenhuma mensagem de conspiração, onde algumas pessoas vão usar essa mensagem para prejudicar outras pessoas e em prol de benefício próprio. Não é essa mensagem que nós anunciamos. A mensagem que nós anunciamos não é um mero ilusionismo ou um mero entretenimento, onde muitas pessoas vão se agarrar a essa mensagem, se achegar a essa mensagem, para tão somente esquecerem dos seus problemas ou das suas mazelas. Não é esse tipo de mensagem que nós anunciamos. A mensagem que nós anunciamos é a mensagem dos fatos.
E quais são os fatos? Jesus Cristo, aquele que foi enviado da parte de Deus para salvar a sua vida, salvar a minha vida, salvar a humanidade, esse Jesus foi entregue e foi morto nas mãos dos homens. Mas como diz a palavra de Deus, o próprio Deus foi quem ressuscitou dentre os mortos. E essa ressurreição é o que garante para você e para mim a vida eterna. Esses são os fatos. Essa é a mensagem que nós temos. E é a mensagem que nós precisamos anunciar, como é o tema da nossa campanha. Vamos anunciar. Anunciar o quê, pastor? A mensagem do Evangelho. A única mensagem que faz sentido na vida de qualquer ser humano. É a única mensagem que gera vida na vida do ser humano. É a mensagem do Evangelho. E essa vida que o Evangelho gera, nós encontramos aqui na vida de Pedro e de João, aqui nesse texto que nós lemos. Irmãos, esses homens, eles tiveram as suas vidas completamente mudadas, depois que eles receberam verdadeiramente e totalmente o Evangelho de Deus nas suas vidas. Você vai perceber aqui hoje uma diferença entre a vida desses homens, que já eram discípulos de Jesus em alguma medida, mas depois que eles receberam completamente o Evangelho de Deus nas suas vidas, eles tiveram as suas vidas completamente mudadas pelo poder do Evangelho. Os apóstolos de Jesus tiveram algumas atitudes aqui nesse texto, que eu e você hoje, olhando para a nossa vida, nós também precisamos ter, para sermos achados no caminho verdadeiro da fé em Jesus Cristo. Para que, ou, em outras palavras, nós poderíamos dizer: será que eu sou um crente verdadeiro? Será que eu tive a minha vida completamente transformada? As atitudes que esses homens tiveram a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, é as atitudes que eu e você nós precisamos ter. E vamos ver um pouco sobre isso aqui nessa noite. E essas atitudes na vida desses homens, Pedro e João e todos os outros apóstolos de Cristo, só aconteceram, ou essas atitudes só foram produzidas na vida desses homens, porque, irmãos, eles foram alcançados pela mensagem do Evangelho. Sabe por quê? Só consegue anunciar essa mensagem aquelas pessoas que verdadeiramente foram alcançadas por essa mensagem. Não adianta. Anunciar o Evangelho de Deus é para a igreja, para os discípulos de Jesus Cristo. Então, quando é que eu consigo anunciar essa mensagem? Quando eu fui verdadeiramente alcançado por ela um dia. E aqui nós podemos então tirar a prova acerca da nossa própria vida. Então vamos lá, vamos ver a vida desses homens um pouco antes do Evangelho e também depois do Evangelho. Antes do Evangelho, se você se lembrar da vida de Pedro e de João, nos 4 Evangelhos, quem esteve aqui hoje pela manhã, eu fomentei um pouco sobre essa questão, você vai perceber que eles não estavam prontos para anunciar essa mensagem do Evangelho ou testemunhar de Jesus Cristo com as suas próprias vidas. E eu preciso lembrar a você que um dos significados da palavra testemunhar ou testemunho é morrer se preciso for. Então, como você já sabe a respeito da vida desses homens, eles morreram por causa do Evangelho. Eles foram assassinados por causa do Evangelho, porque depois de um tempo, ou depois que o Evangelho, ou depois que o Espírito Santo fez uma obra completa na vida desses homens, eles sim estavam prontos, capacitados e preparados a morrer se preciso fosse, como foi, por causa do Evangelho. Isso é também testemunhar, mas é também falar, é também anunciar, é dizer a outras pessoas aquilo que você viu e aquilo que você ouviu. Mas voltando aqui, lá nos 4 evangelhos, aí no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem narrado a vida desses homens antes do dia de Pentecostes. O que significa isso? Significa que o Espírito Santo de Deus ainda não tinha entrado na vida desses homens de forma definitiva e de forma completa, plena. Porque você sabe, lá no livro do profeta Joel está prometido a vinda do Espírito Santo de Deus. Isso acontece onde?
em Atos capítulo 2. Se você volta alguns capítulos antes, você vai ver a descida do Espírito Santo. Pois bem, a partir desse momento, esses homens têm as suas vidas completamente transformadas. Eles entenderam muitas coisas que eles não entendiam no passado. Eles compreenderam a mensagem da cruz e os seus papéis como discípulos de Jesus. Mas, irmãos, antes dessa obra completa do Espírito Santo nas suas vidas, não era assim que as coisas aconteciam. Algumas coisas na vida desses homens nos chamam a atenção. Por exemplo, antes da verdadeira conversão, ou antes da obra completa do Espírito Santo na vida desses homens, eles eram lentos ou tardios em compreender as coisas de Deus. Eles não entendiam tudo aquilo que fazia parte dos planos de Deus para a vida do próprio Jesus e também para a vida deles como discípulos de Jesus. E aqui eu quero chamar a sua atenção sobre uma coisa muito importante. Você deve se lembrar que esses homens foram escolhidos a dedo pelo próprio Jesus de Nazaré para andar com Jesus, para caminhar com Jesus, para aprender com o mestre dos mestres. Eles não estavam aprendendo aos pés de um mestre qualquer, eles estavam aprendendo aos pés do mestre dos mestres, Jesus de Nazaré. Eles faziam parte do ciclo mais íntimo do relacionamento de Jesus Cristo. Eles caminhavam com Jesus, mas mesmo assim, algumas coisas na vida desses homens nos chamam a atenção antes da verdadeira obra e completa obra do Espírito Santo nas suas vidas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Vamos lá para os 4 evangelhos e ver um pouco da vida desses homens. Mateus capítulo 16. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Lá no verso 23 desse texto, tem uma frase que Jesus fala para Pedro, que você conhece de cor e salteado. E a frase é: aparta-te de mim quem? Satanás. Lembra disso? Jesus olha para Pedro, depois de uma fala de Pedro, e diz: para trás de mim, Satanás. Mas olha só, se a gente olhar lá para o verso 16 desse texto aí de Mateus, você vai ver que depois que Pedro foi questionado por Jesus sobre quem Jesus era, Jesus olha para Pedro e diz: e você? Quem você diz que eu sou? E Pedro diz aquela maravilhosa declaração, ou aquilo que nós temos hoje como a verdadeira profissão de fé. E Pedro então olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí lá no verso 17, o que Jesus faz com Pedro? Jesus parabeniza Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado Simão, porque isso que acabou de sair da sua boca só pode ser revelação do próprio Deus para você. Isso não é coisa de carne e sangue, isso não é coisa de ser humano, foi Deus quem revelou isso para você, então por isso você é bem-aventurado. Mas aí, se você continuar lendo o texto e for lá para o verso 22, Jesus começa a falar do seu ministério. Jesus começa a falar da sua morte em Jerusalém. Jesus começa a falar da sua caminhada para Jerusalém, para morrer. Já disse para você, toda vez que você olhar para os evangelhos e você tiver alguma menção de Jesus indo para Jerusalém, isso significa que Jesus estava indo em direção à morte, à crucificação. Essa sempre foi a missão de Jesus, e Jesus sempre entendeu a sua missão aqui na terra: morrer por causa dos nossos pecados. Mas aí quando Jesus fala isso para Pedro, quais são as palavras de Pedro? Lá no verso 22, não, Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. E aí olha para o verso 23, e eu quero ler esse texto com você, as palavras de Jesus para Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Olha, irmãos, quão grave é essa frase que Jesus fala para Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim o quê? Pedra de tropeço. Agora, essa frase aqui é muito chocante, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, mas sim as coisas de quem? Dos homens. Irmãos, perceba aqui
a inconstância na vida de Pedro, antes do Espírito Santo fazer uma obra completa na sua vida, ou até mesmo poderíamos dizer, por que não, antes da sua verdadeira conversão a Cristo Jesus. Perceba aqui que Pedro, ele não dava atenção às coisas e às falas de Deus ou de Jesus Cristo. Pedro ainda estava em um momento da sua vida que ele valorizava muito mais as coisas dos homens e as falas dos homens. Mas outra coisa, vamos olhar um pouco para a vida de João. Em muitas ocasiões, João também fora repreendido por Jesus por causa de seus muitos comportamentos. Não vamos ler, mas se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 20, você vai ver que João estava brigando com o seu irmão para sentar à direita de Jesus no reino do céu. Você lembra dessa história? Um evangelista vai dizer que os dois estavam brigando e o outro vai dizer que era a sua mãe que estava brigando por causa dessa posição. Mas isso não os isenta dessa culpa, de querer imposição, de querer sentar em um lugar melhor no trono de Deus ao lado de Jesus Cristo. Você vai ver também que João e Pedro estavam dormindo quando Jesus os convida para orar no Getsêmani. E Jesus então os repreende, falando palavras duras: vocês não conseguem orar comigo um momento sequer. Se você vai para o Monte da Transfiguração, você também tem os mesmos discípulos querendo ficar ali naquele lugar de conforto com Jesus e o profeta. Você tem os mesmos discípulos querendo ficar ali naquele lugar confiável, confortável, seguro para eles. Não, Senhor, vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui. Eles não queriam descer daquele bendito monte e travar as batalhas que o Evangelho traria, ou anunciar o Evangelho para aquelas outras pessoas que precisavam da mensagem do Evangelho. Irmãos, entenda, esses homens estavam ainda em um período das suas vidas que o Espírito Santo ainda não tinha feito uma obra completa no seu ser. E por isso eles eram inconstantes. E por isso Jesus o tempo inteiro estava os repreendendo e dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo ou o que estavam pedindo. Mas também, voltemos para a vida de Pedro. Pedro é muito interessante. Você se lembra quando Pedro negou Jesus, dizendo que não conhecia Jesus, quando ele foi acusado de andar com Jesus? Pedro estava com medo de acabar preso e também acabar morto. E quando então ele é acusado, ou quando apontam para ele e diz: ele estava com Jesus, nós vimos, não era você que caminhava com Jesus? Ele dizia: não, eu não o conheço, eu sequer o conheço. Irmãos, antes do Espírito Santo entrar definitivamente na vida de Pedro, ele tinha medo da morte. Pedro tinha medo de dizer que andava com Jesus, ou vergonha, ou medo das consequências que vinha. Ouça isso com atenção, por ele dizer: sou discípulo de Jesus. Eu não sei se você recebeu a foto daquele casal de missionários lá do Haiti. Você recebeu isso? Um casal de missionários que foi assassinados no Haiti algumas semanas atrás, por pregar o Evangelho naquele lugar. Irmãos, esse tipo de consequência, ele existe. Talvez não aqui no nosso lugar, mas em outros países nós temos muitas situações que nós já tivemos contato de pessoas que morreram por dizerem: sim, eu ando com Jesus. Pedro estava com medo de ser morto, por isso dizia: não, eu não ando com ele. Aí talvez aqui no nosso país, você certamente não vai morrer por falar que anda com Jesus, mas você pode trazer a sua memória e você se lembrar das consequências que você tem por dizer: eu ando com Jesus. Você pode lembrar aí os prejuízos que você vai ter na sua família, no seu trabalho, ou em qualquer lugar que você vá, e você diga: eu ando com Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Pois é, antes do Evangelho, Pedro tinha medo da morte, da prisão, daquilo que as pessoas iriam dizer. E aí, irmãos, antes do Evangelho entrar na vida desses homens, não nos enganemos com isso. Eram homens mentirosos,
Eram homens ambiciosos, vergonhosos, medrosos. Eles brigavam por qualquer coisa e brigavam por coisas pequenas. Eram homens que estavam pensando em destaques, em posição. Isso porque eles ainda não tinham sido totalmente transformados pelo poder do Evangelho que liberta. Ainda não havia sido feita uma obra completa na vida desses homens. E aí é o que eu quero que você observe, de novo, é que eles andavam com Jesus. Eles participavam das coisas que Jesus fazia. Eles estavam o tempo inteiro vendo os sinais, as maravilhas, os milagres que Jesus fazia. Eles estavam o tempo inteiro tendo contato com a mensagem do Evangelho e pelo próprio Jesus Cristo. Mas mesmo assim, irmãos, muitas atitudes desses homens eram atitudes de pessoas que sequer poderiam dizer que conheciam Jesus de Nazaré, porque ainda não tinham sido totalmente transformados pelo poder do Evangelho. Ah, meus irmãos, quanta honra esses homens tinham por caminhar com Jesus, por poderem aprender diretamente com o próprio Jesus. Quantas questões e dúvidas e perguntas eu e você nós temos aqui nesse mundo. E eles estavam diante do mestre dos mestres, poderiam perguntar qualquer coisa ao Senhor e assim aprender diretamente da fonte. Mas, irmãos, mesmo assim, eles viviam uma vida muito aquém daquilo que poderia e deveria ser com alguém que se dizia discípulo de Jesus Cristo. Eles ainda viviam tropeçando no anúncio do Evangelho, eles ainda viviam fraquejando no anúncio ou na missão deles como discípulos de Cristo, porque o Espírito Santo ainda não havia transformado a vida desses homens de forma total e completa. E aí, a nossa primeira reflexão dessa noite é a seguinte: será que isso ainda acontece com pessoas nos dias de hoje? Será que essa mesma realidade ainda acontece no nosso meio? Será que nós conhecemos pessoas assim? Ou será que nós mesmos somos esse tipo de gente? Será que existem pessoas que caminham de alguma forma com Jesus, participam do povo de Deus, das coisas que Jesus faz, mas ainda não foram transformadas pelo poder do Evangelho? Será que isso acontece ainda hoje? Irmãos, eu creio que isso acontece ainda hoje, porque Pedro, antes do Evangelho, negava Jesus. Pedro, antes do Evangelho, não entendia a missão de Jesus e tampouco a sua própria missão como discípulo de Jesus. Pedro vivia amedrontado por falar de Jesus. Pedro vivia vergonhoso por falar de Jesus. Será que ainda existe alguém assim? Que tem qualquer tipo de receio, de medo, de vergonha de falar com Jesus? Pode ser que isso ainda acontece porque o Espírito Santo ainda não fez uma obra completa na vida. E o desafio para cada um de nós aqui nessa noite é o autoexame. Com certeza é o autoexame, como já lemos aqui hoje ainda na palavra de Deus. Examine-se a si mesmo e tire à prova o que é que acontece com você. Quais são as atitudes que saem da sua vida? O que elas mostram? Mostra uma pessoa que ainda vive em um momento no qual o Espírito Santo de Deus ainda não fez uma obra completa? Examine-se a si mesmo. Mas, irmãos, existe a vida desses homens também depois do Evangelho. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu quero chamar a sua atenção para isso nesse momento. Quando nós lemos a história desses homens aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, como já fizemos aqui, a gente percebe, irmãos, que são literalmente outras pessoas. Literalmente. Foram mudados, foram completamente transformados. Por exemplo, eles agora têm clareza da mensagem do Evangelho e agora sim são capazes de anunciar essa mensagem a outras pessoas. Se você voltar um pouco aí na sua Bíblia, em Atos capítulo 3, você vai ver aquilo que nós, principalmente os pregadores, tratamos como a magnífica pregação do apóstolo Pedro. Irmãos, essa pregação de Pedro que está em Atos capítulo 3,
até hoje, e eu creio que assim sempre será, ela é usada para ensinar pastores a pregar. Dizem muitos pregadores, grandes pregadores, quer aprender a pregar, olhe para a pregação de Pedro em Atos capítulo 3, e você vai ver o que é uma pregação eficaz. Irmãos, por quê? Lá nessa pregação, Pedro falou com autoridade, Pedro falou com ousadia, sem medo, falou com clareza, falou com exatidão de todas as coisas que ele viu, ouviu e provou do próprio Jesus Cristo. Irmãos, Pedro agora não apenas entendeu a mensagem do Evangelho de forma completa, mas o Espírito Santo agora estava habitando dentro dele, fez uma obra completa na vida desse homem, e por causa disso, ele podia pregar, por causa disso ele podia anunciar com clareza, com exatidão, tudo aquilo que ele viu e ouviu, e assim ele fez. Prova disso, muitas pessoas se converteram naquele momento, foram batizadas e passaram a servir a Jesus de Nazaré, porque o Espírito Santo é quem estava agindo na vida daquele homem, porque tinha feito uma obra completa, total na vida de Pedro. Outra coisa, agora eles têm ousadia para anunciar o Evangelho que liberta as outras pessoas. Irmãos, ousadia certamente é uma coisa que falta para muitas pessoas quando o assunto é anunciar o Evangelho que liberta. Muitas vezes nos falta ousadia, mas a gente vê aqui na vida de Pedro, depois que ele foi totalmente transformado pelo Evangelho, essa ousadia chegou. Veja, vai lá para o capítulo 4, no verso 13, você vai ver que as autoridades que estavam ali não entendiam como esses homens poderiam estar falando da forma que eles estavam falando, porque aquelas autoridades no Sinédrio conheciam aqueles homens, sabiam que eles eram homens simples, sem estudo algum, sabiam que eram homens rudes, que eram homens iletrados. E agora, como esses homens falam com toda essa autoridade, com toda essa clareza, com todo esse conteúdo? Não faz sentido isso. Olha para o verso 13 do capítulo 4. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram o quê? Admirados, ficaram espantados com a forma que aqueles homens estavam falando. Irmãos, quem são esses homens agora? O que aconteceu com esses homens? Como eles podem falar da forma que estavam falando? Como eles podem ter coragem que outrora não tinha? Irmãos, porque uma mudança drástica aconteceu na vida daqueles homens. Algo muito eficaz aconteceu na vida daqueles homens. E a resposta é muito simples. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que eles receberam de fato e de verdade o Evangelho que liberta. E eles foram libertos, verdadeiramente. Irmãos, o Evangelho não é um simples acréscimo à vida do ser humano. Nós precisamos entender isso, irmãos, e crer nisso. O Evangelho não é algo que simplesmente acrescentamos à nossa vida. O Evangelho não é uma agenda na qual nós encaixamos as nossas rotinas. Isso não é Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é algo que nós vamos aprendendo com o passar do tempo, como se fosse simplesmente uma matéria qualquer, ou qualquer uma disciplina da vida. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é a única coisa que tem poder para mudar o ser humano. Diz a palavra de Deus, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E aquele que crê, ele vai ser transformado pelo Evangelho. Irmãos, quando o Evangelho chega a nós, nada nos é acrescentado, não. Tudo é nos tirado e é jogado fora. E nós então temos a nossa vida completamente mudada, transformada. É isso que o Evangelho faz. Não é simplesmente uma agenda que nós vamos seguindo dia após dia na nossa vida. Isso não é Evangelho. O Evangelho muda a vida de homens e mulheres que recebem Jesus verdadeiramente nas suas vidas. Nada é acrescentado. Ah não, agora eu tenho o Evangelho e agora eu vou viver assim. Irmãos, é assim que nós fazemos.
Agora eu tenho o Evangelho e agora eu vivo dessa forma. Agora eu recebi o Evangelho e agora as minhas atitudes são outras. A minha forma de viver é outra, porque a nossa vida foi mudada. Vai dizer a palavra de Deus que as coisas velhas foram o quê? Passadas, foram arrancadas de nós e Deus agora fez tudo novo. Deus fez novas criaturas. O entendimento nosso é de que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Esses homens, depois de terem sido transformados pelo poder do Evangelho, agora, irmãos, eles estavam não somente dispostos a anunciar essa mensagem, mas eles estavam dispostos, leia o capítulo 4 hoje ainda, você vai ver que eles estavam dispostos a morrer por tudo aquilo que eles tinham ouvido e visto. E de fato eles morreram por causa disso. Todos os apóstolos de Jesus foram mortos por causa da mensagem do Evangelho sendo anunciada. Todos eles. Você vai ver que as suas vidas já não valiam mais nada para esses homens. Aqui eu me lembro de um pré-reformador que ele iria morrer queimado por pregar o Evangelho, por ser um cristão. E aí os seus discípulos começaram a ficar amedrontados, com medo, porque se isso vai acontecer com o nosso mestre, é que tem tempo para acontecer conosco. Então ele, percebendo que os seus discípulos estavam amedrontados, disse: calma, quando eu estiver pegando fogo, eu vou dizer a vocês se a fogueira é suportável. E assim aconteceu. John Wycliffe, se não me falha a memória, quando estava preso, amarrado e em chamas, olhou para os seus discípulos que estavam assistindo tudo e disse: calma, meus irmãos, coragem, avante, a fogueira é sim suportável, nós podemos suportar isso aqui. E ele morreu queimado por causa do Evangelho. Irmãos, atitudes como essa só acontecem se o Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida e fazer uma obra completa de regeneração em nossa vida. Isso só vai acontecer quando a gente entender que, como vai dizer Efésios, Jesus, ele gera vida em nós. E antes disso, a nossa condição é de morto. Morto não faz nada, não anuncia nada. Quem está vivo anuncia a mensagem que gera vida, a mensagem que liberta, o verdadeiro Evangelho. Podemos dizer com toda certeza que agora sim, a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, a partir da descida do Espírito Santo na vida desses homens, esses homens agora estavam florescendo aquela semente que havia sido plantada no coração deles. E assim, irmãos, vai acontecer comigo e com você no nome de Jesus. Nós vamos florescer, nós vamos avançar, nós vamos anunciar, porque eu creio que nós já recebemos o Espírito Santo de Deus, amém? Nós já fomos transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Qual é o nosso papel? Ousadia, coragem, porque se nós fazemos diferente, nós podemos estar mostrando que nós ainda não fomos completamente transformados pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que esta igreja está repleta de discípulos verdadeiros de Jesus, pessoas que foram totalmente transformadas. E assim nós vamos conseguir anunciar essa mensagem que liberta. Irmãos, não adianta, grave no seu coração, há uma vida antes e uma vida depois do Evangelho. A sua vida não pode ser a mesma depois que o Evangelho entrou na sua vida. Continue lendo o livro de Atos, leia as cartas de Paulo, leia a conversão do apóstolo Paulo aqui no livro de Atos, e você vai ver as mudanças, as transformações na vida de homens e mulheres que receberam verdadeiramente o Evangelho de Deus. E assim, a nossa última reflexão é a seguinte: quando você olha para a sua vida, você percebe uma vida antes e uma vida depois do Evangelho? Você percebe isso na sua vida? Faça essa reflexão, essa análise. Você percebe uma vida que antes tinha vergonha de falar de Cristo, uma vida que antes tinha receio de falar do Evangelho,
mas agora uma vida que sente prazer em anunciar aquele que te libertou? Você percebe isso na sua vida? Quando você olha para a sua vida, você percebe uma vida que antes se importava muito mais com você mesmo, com posição, com status, com dinheiro, ou com qualquer outra coisa, menos com as coisas de Deus. E agora você pode olhar para a sua vida e você pode perceber uma vida entregue ou vivida em prol do reino do Senhor Jesus. Você consegue perceber isso? Essa é a nossa reflexão. Por quê, irmãos? A nossa campanha, ela fala que é tempo de anunciar, e é tempo de florescer, é tempo daquela semente que foi plantada, germinada e cresceu, é tempo dessa semente dar frutos, florescer, e eu creio que é tempo de fazer isso, é tempo de avançarmos mais, é tempo de darmos mais passos, abrirmos essa igreja e trazer mais pessoas à fé em Jesus. É tempo de florescer. Mas, irmãos, isso só vai acontecer se pessoas cheias do Espírito Santo de Deus estiverem dispostas a anunciar. Essa igreja só vai florescer se pessoas que foram verdadeiramente transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus tiverem coragem, ousadia e anunciar o Evangelho que liberta. E eu creio que a nossa igreja é uma igreja de discípulos de Jesus, amém? Então eu creio que essa igreja vai florescer. Eu creio que nós vamos cooperar, nós vamos contribuir e nós vamos avançar ainda mais, não só na nossa igreja, mas no nosso estado, no campo onde o Senhor nos colocou. E nós vamos então espalhar a mensagem do Evangelho. Reflita sobre a sua vida e, se é o seu caso, se você entende que você ainda não foi totalmente transformado pelo poder do Evangelho, essa mensagem também serve para mostrar para você que você está tendo uma oportunidade de receber Jesus Cristo na sua vida. Então não saia daqui sem o Evangelho de Deus na sua vida. Não permita que Satanás ainda haja na sua vida, ainda te impeça de servir a Jesus. Receba o Evangelho que liberta no nome de Jesus. Você pode me procurar depois desse culto e dizer: pastor, eu entendi que a minha vida não era uma vida que estava sendo vivida em prol do reino de Deus. E eu quero passar assim, viver, porque hoje eu entendi que o Evangelho transforma a vida do ser humano. Não só acrescenta alguma coisa, mas o Evangelho transforma, liberta. E como eu já falei para você, dizer que o Evangelho liberta também significa dizer que existem pessoas presas, cativas. Se você entende que é o seu caso, o desejo do meu coração é que você seja liberto nessa noite no nome de Jesus.